Muito bem, estamos de volta a mais um episódio do podcast Alano Beco Entrevista e neste episódio vamos tratar sobre saúde, né? Todo mundo quer saber sobre saúde, todo mundo quer saber sobre as novas tecnologias, sobre os avanços, sobre os tratamentos disponíveis, sobre a estrutura que tem à disposição. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Hospital de Clínicas Ijuí, Dr. Douglas Prestes Ugeri, médico nefrologista e também intensivista, e que tem uma agenda muito cheia, muito lotada, né? Viajando pelo hospital e também a serviço da sua especialidade, trabalha também na região, mas encontrou um tempo, né, para vir até aqui para conversar com a gente, porque tem muitos assuntos e também porque recentemente foi reconduzido ao cargo junto com o seu grupo para o quadriênio, agora 4 anos, 2026 a 2030. Nós tivemos um ano muito importante para o Hospital de Clínicas Ijuí, Dr. Douglas. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade, Elano. É uma satisfação conversar. Nós estávamos falando, acho que a primeira entrevista que eu dei até hoje foi um podcast lá no consultório mesmo, Isso. sobre água, e era bem importante. E agora falando sobre o hospital. Passaram-se mais de, acho que uns 10 anos. 10 anos, E antes era só um médico, e agora eu estou como presidente da maior instituição da região de saúde, e a segunda maior hospital filantrópico do interior do estado do Rio Grande do Sul. Segundo maior do Rio Grande do Sul. Segundo maior. O maior ainda é o São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. E nós estamos como segundo maior, mas com certeza, com todo esse trabalho que nós estamos fazendo, seremos o maior hospital do interior do estado. Esse já é o terceiro mandato que... 2020 o Paulo Stum assumiu e eu era o vice do Paulo. Bem na pandemia. Ali, daí, né? Infelizmente, ele faleceu de Covid no início de 2021 e eu assumi por ser o vice-presidente. Em 2022 eu fui eleito, 2024 reeleito e agora 2026 novamente. E como nós mudamos todo o estatuto, em vez de ser 2 em 2 anos, agora o mandato é 4 anos. 4 anos, né? Agora a gente estava conversando um pouquinho, se entrar no ar aqui, da agenda intensa que o Dr. Douglas tem, e ainda sobra tempo para ele lidar com os cavalos, que deve ser uma das paixões aí dele, tocar acordeon, fazer o Muay Thai, fazer o que mais aí? Eu faço luto jiu-jitsu também. Jiu-jitsu. E também fiquei muito tempo jogando futsal, cheguei a jogar Taça RBS, cheguei a jogar futebol profissional, série bronze também, mas eu me aposentei. Se aposentou. E ainda a gente tem que arranjar tempo para, como eu aprendi, tempo é questão de preferência. Tem pessoas que preferem dormir, tem pessoas que preferem assistir muita TV. Eu tenho minhas preferências, que é o hospital, que é o trabalho, que é o esporte, e a gente sempre arranja um horário para fazer tudo que é bom. Seu dia tem mais de 24 horas, é o que dizem, né? Mas... Não, as pessoas dizem que quem me acompanha, mas é como quando a gente faz o que gosta, né? Principalmente eu gosto muito, uma das minhas paixões é o hospital. Então toda vez que a gente vê o hospital crescendo, mesmo tendo seus defeitos, todo hospital tem seus problemas, a gente trabalha todo dia para evitar os problemas, para minimizar os problemas, para melhorar o atendimento, mas lá dentro, quem vive lá dentro, quem está no dia a dia do hospital sabe quão importante ele é, quão bonito é, como os nossos profissionais são maravilhosos e fazem de tudo pelo bem da saúde da população. Como é que o senhor faz para conciliar a sua carreira médica e também os compromissos que tem com o hospital? Porque é muito intensa a agenda de representar o hospital. O senhor é muito demandado, a diretoria é muito demandada, o hospital frequentemente está com visitas de políticos, de personalidades, de integrantes do ministério, todo mundo querendo conhecer, ou então entregando emendas, enfim, buscando ali as demandas que tem. Como é que o senhor concilia essas duas questões? A primeira questão é ter colegas que são diferenciados. Tanto na parte da nefrologia, da medicina intensiva, da clínica médica, eu tenho uns colegas muito bons que me ajudam muito. O que acontece? Eu preciso, na medida que eu não estou presente, alguém tem que ficar cuidando dos meus pacientes e me ajudando. E a nossa equipe é maravilhosa. Eu tenho tanto da nefrologia, nós somos entre 5 nefrologistas, da medicina intensiva, a gente é em torno de 10 médicos da UTI, também da clínica médica, somos em torno de 10 médicos, então eles me dão uma cobertura na medida que eu preciso viajar ou preciso sair em buscas de recurso para o hospital. Porque toda vez que eu consigo, eu não digo eu, é a instituição. Eu representando a instituição, quem será beneficiado são os pacientes e também os profissionais da saúde. Então eles são muito parceiros para me ajudar nessa questão. Porque, eu não canso de salientar, a gente não recebe nada para se dar diretoria. Pois é.
Mas como eu tenho os colegas e meu dia a dia é dentro do hospital, isso é um diferencial porque eu trabalho lá dentro. Então eu concilio, às vezes, estar na UTI, se precisar eu já estou lá dentro, um colega meu me cobra, eu já faço a parte institucional e eu estou no dia a dia lá dentro. Eu abri aqui falando que o ano foi espetacular, está sendo, né, Uhum. fantástico para o HCI aí. Eu gostaria que o senhor destacasse as conquistas que o hospital teve, as ampliações. De forma assim, puxando pela memória, tem acelerador linear, tem braquiterapia, tem pintura do hospital, reforma dos leitos clínicos SUS. Enfim, posso estar esquecendo, tem outros projetos em andamento. Vamos falar como é que foi esse ano até agora. Temos aí metade do ano, né? A gente acabou Percorrido. de inaugurar uma nova UTI adulto. Estamos reformando os 20 leitos das outras UTIs já existentes, inauguramos uma nova sala de recuperação de 9 para 19 leitos. É importante salientar que eu até falei que o primeiro contato do paciente quando sai da cirurgia não é o bloco cirúrgico, é a sala de recuperação. E eu duvido que alguém tenha uma sala de recuperação tão linda quanto a nossa agora, tanto para o SUS quanto para o convênio para o particular. Estamos também reformando os leitos, o bloco cirúrgico, e criamos 3 novos leitos. Um dos leitos desses 9 será o centro obstétrico, totalmente reformulado. Importante salientar, a gente vai mudar toda a parte de entrada dos pacientes. Antes, para se ter uma ideia, o familiar entrava junto, o paciente entrava junto, os funcionários era tudo no mesmo local, se vestindo. Agora será tudo individualizado. Isso dá uma excelência no tratamento e no recebimento dos pacientes, que é um momento que é de extrema fragilidade de qualquer paciente, então a gente precisa ter um cuidado melhor. E é isso que nós estamos buscando. E salientando, não é só para o convênio particular. O hospital depende muito do convênio particular, mas para o SUS também. Se tem uma ideia, toda a clínica médica reformada, todos os leitos com frigobar, TV de LED, cama nova, toda a pintura nova, toda a estrutura nova, também climatização, isso para o SUS. A ala cirúrgica, nós estamos também na ala SUS começando a obra para reformar tudo, porque a nossa visão é que o SUS paga o hospital. Essa mudança do nome vem bem nessa questão. Caridade a favor. O hospital não faz favor para o paciente do SUS. O SUS paga o hospital para prestar o serviço aos seus Pois pacientes. esse foi o principal motivo da troca Isso, do isso. nome, né? É porque o que, que acontece? As pessoas, mas o SUS paga mal. Tudo bem, mas a gente atende o SUS e a gente tem que atender com qualidade. E o que, que a gente busca? Cada vez que as pessoas às vezes criticam que o hospital precisa dar resultado, a gente precisa dar resultado para poder investir no hospital, para trazer novas tecnologias, para poder reformar a instituição. O ano passado, de dinheiro próprio da instituição, foi investido mais de 30 milhões de reais. Então, assim, a gente precisa dar resultado. Para te ter um atendimento de qualidade, o resultado financeiro é importante, porque a pessoa quer ter o melhor equipamento, ela quer ter a melhor estrutura, os melhores médicos, ela quer ter sobreaviso em todas as áreas, plantão presencial em ortopedia, gineco-obstetrícia, mas isso é um custo. E esse custo quem que paga? É a instituição. Então a gente trabalha para ter o convênio particular para ajudar a sustentar o SUS. E o SUS cada vez mais é beneficiado na medida que um paciente de IP vem para o HCI, Fusex, CACI, Cabergs, particular. Por quê? Porque hoje todas as instituições de saúde da região dependem do HCI. Para se ter uma ideia, desde Santo Ângelo, desde do Hospital da Unimed, desde o Hospital do Bom Pastor, Cruz Alta, dependendo do tratamento, é só no HCI que tem. E a gente precisa ter essa retaguarda sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Somos referência em alta complexidade, E especificamente. isso, a gente é referência em radioterapia, em braquiterapia, na parte do CACOM, somos o único do interior do estado. Braquiterapia, para você ter uma ideia, é a única SUS do interior do Rio Grande do Sul, é no HCI. Cardiologia, cirurgia cardíaca. A nossa parte da nefrologia e transplante renal é uma área que também abrange bastante pessoas. Então agora compramos já um novo PET-CT, que é o super tomógrafo, em 120 dias ele será instalado no HCI, será o hospital mais completo em tecnologia do interior do estado do Rio Grande do Sul. Não faltará mais nada. Mais perto aqui é Passo Fundo, né? Passo Fundo, Passo Passo Fundo. Fundo ou Porto Alegre, né? Mas Passo Fundo, braquiterapia não tem SUS. Não tem SUS. Eles encaminham os pacientes para nós. Então tem questões que é só o HCI que tem. Isso mostra a relevância e a importância do HCI. Tanto que segunda-feira nós estaremos de novo em Porto Alegre, em reunião com o governo do estado, para organizar a questão da alta complexidade da ortopedia,
que é um grande problema do nosso município, da nossa região, alta complexidade em neurocirurgia, o início de diversos ambulatórios, SUS, ambulatório de obesidade, endocrinologia, ambulatório de dermatologia, pneumologia. Então a gente está cada vez mais buscando que o paciente que mais precisa, aquele do SUS, tenha o atendimento em Ijuí no HCI. A gente não admite que um paciente tenha que viajar 100, 200, 300 quilômetros para atendimento. O HCI deve ser referência em tudo. Isso é uma briga também para conseguir o credenciamento, né, Isso. nas especialidades, né? É. Porque tem referências hoje, por exemplo, não sei se o ortotraumato está Cruz Alta. Cruz Alta, né? E aí Neurocirurgia é Santa Rosa. Santa Rosa. As pessoas às vezes não entendem que não é que o HCI não quer. A gente luta para conseguir, mas os outros hospitais também buscam isso. Para se ter uma ideia, nós não somos referência em cirurgia geral, média complexidade para procedimentos ambulatoriais. Tipo, procedimentos ambulatoriais não média complexidade. Cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia. O HCI não é a referência para isso. A referência para cirurgias eletivas é o Bom Pastor. Por quê? Porque eles buscaram isso, a gente também buscou, mas foi credenciado o Bom Pastor. Então, assim, ó, não é tudo da saúde que é o HCI. Porque às vezes as pessoas pensam, deu problema, alguém está doente, o HCI tem que atender. Mas às vezes a gente não é credenciado. Um exemplo, a otorrinolaringologia. É um grande problema. A referência é 3 de maio e nós estamos buscando e a gente não consegue. Por quê? Porque vários hospitais também tentam ser a referência, porque são recursos que são aportados à instituição. Então, muitas vezes não é culpa do HCI, é que todos os hospitais buscam o credenciamento. E nós vamos dia a dia, toda hora, lutando para ser a referência. Ser referência também, não quer dizer que vai mudar de cidade ou muda de cidade. Qual é que é a dinâmica? Às vezes, por exemplo, muda. Cruz Alta, se nós conseguirmos aqui, não necessariamente Cruz Alta vai perder. Vai perder. Mas a gente busca ter aqui. Uma cirurgia de mão a gente não pode fazer, tem que encaminhar para Cruz Alta. Depende da cirurgia de quadril, a gente não pode fazer. Coluna, a gente não pode fazer. A referência é Cruz Alta. E o que a gente busca é que seja Ijuí. Esses novos 10 leitos de UTI, essa ampliação da sala de recuperação, essa ampliação do bloco cirúrgico é justamente para isso. O grande erro no nosso modo de ver é que muitas instituições buscam o credenciamento para depois ver a estrutura. Não, a gente vai montar a estrutura para daí buscar o credenciamento. Com essa ampliação, com essa mudança na estrutura de UTI, de sala de recuperação e de bloco cirúrgico, o que a gente tem de ampliação, presidente? A gente vai sair de 20 leitos de UTI para 30 leitos de UTI adulto. Temos os 10 leitos de UTI neonatal. Para se ter uma ideia, agora a gente vai ter uma intermediária de neonatal também, onde nós poderemos receber até, acho que, 8 pacientes. Crianças que não podem ir para o leito, não precisam ficar na UTI neonatal, e ela tem uma intermediária onde que a gente tem um cuidado mais intensivo. A gente tem também o bloco cirúrgico de 6 para 8 salas cirúrgicas e uma só para o centro obstétrico. Serão 9 ao total. Essa é específica. A sala de recuperação de 9 para 19 leitos. Para se ter uma ideia, a gente tem também da hemodinâmica. Saiu de 10 para 20 leitos, todos novos com dinheiro do hospital. R$1 milhão investidos. Então tem toda a parte do angiógrafo novo que foi instalado. O acelerador linear, R$3 milhões, que foi do hospital. 3,5 milhões do hospital colocou no acelerador e 10 milhões do governo federal. Então a gente faz muita contrapartida justamente para colocar o melhor aparelho possível para a população. A gente tem o Hospital da Criança, que não cansamos de dizer, a cirurgia robótica que está em andamento, todo o processo de credenciamento para nós podermos captar o recurso, e faremos cirurgia robótica pelo SUS. Ninguém faz pelo SUS, nós vamos fazer pelo SUS, porque a gente busca excelência em todas as áreas. Não é porque o paciente tem dinheiro ou não tem dinheiro que ele vai ter um atendimento de menor qualidade. O que muda, às vezes, é o local, porque o paciente que é do convênio do particular, ele vai ter um leito específico, e o do SUS, um outro leito específico. Porém, os dois com uma qualidade excelente sempre. Bom, vamos por parte aí, então. O que aconteceu ao longo desse ano? O senhor já deu uma pincelada de modo geral. O investimento foi grande aqui de parte do Ministério da Saúde no novo acelerador linear, com essa contrapartida, e também na braquiterapia, né? Sim. Esse foi, acho que, o de maior vulto, né, que o HCI recebeu. 10 milhões do governo federal.
e 3,5 milhões do hospital. O acelerador linear, o aparelho de radioterapia, temos 2. Hoje o mais moderno do Brasil está no HCI. É o mais moderno do Do Brasil. Brasil. Não tem outro tem melhor. outro Nem São Paulo, nada, não. Sírio-Libanês, Nós somos o mais Einstein, moderno. não. Braquiterapia, 3 milhões através do Pronon, que é um projeto de captação do governo federal. Também uma nova braquiterapia. Para se ter uma ideia, o Conceição, que é um baita hospital, recém agora começou com braquiterapia, nós já temos há 20 anos. O angiógrafo, 3,5 milhões através da verba do Tribunal de Justiça do Estado e também uma contrapartida de mais ou menos R$1 milhão para instalar todo o angiógrafo. Tem toda a obra da UTI, reforma da UTI, uma nova UTI, que são 10,5 milhões do governo do Estado, através do programa Avançar, Certo. e 3 milhões do hospital. Então, e ainda o CME. As pessoas têm que entender que para te poder fazer uma cirurgia, tu precisa esterilizar o material, esterilizar os campos, esterilizar as pinças, todo o equipamento. E se a gente vai ampliar o bloco, criar mais uma UTI, a gente tem que aumentar o CME também. CME é um centro de esterilização. De materiais. Então isso aí a gente vai duplicar o CME também. Investimento de mais de R$2 milhões também. Aí com a ajuda do deputado federal Sanderson e do deputado federal Pedro Westphalen. Então, o hospital é um canteiro de obras. Se vocês entrarem lá agora, tá tudo quebrado de novo. Porque estamos reformando os 10 leitos da UTI adulto. Termina essa reforma dos 10 leitos da UTI adulto, a UTI coronariana vai para a UTI adulto. E a gente reforma toda a UTI coronariana. Terminou ali, a UTI coronariana volta para seu local. Os pacientes da UTI que estão na nova UTI vão para a UTI adulto e a gente vai ficar com os 30 leitos. Porque é diferente de qualquer obra, o hospital não pode parar. A gente não pode fechar o bloco cirúrgico. Não tem. Então a gente vai reformando uma parte, começa a usar, reforma outra, começa a usar, reforma outra, para o bloco não para. Não vai perder nenhuma cirurgia, nenhum procedimento vai ficar parado. E quando a gente inaugurar em novembro, tudo pronto, nós vamos ampliar em cerca de 35% a capacidade tanto da UTI, do bloco cirúrgico, do CME. Então isso são mais vidas salvas. E é isso que a gente busca. Tem parcerias importantes também que proporcionaram, a gente voltando lá ao início da nossa conversa, essa reforma dos leitos clínicos SUS, né, com várias parcerias, e uma delas com a rede farmácia São João. Né? Isso. Inclusive também foi o benemérito aí que proporcionou toda a pintura externa do hospital, é isso? Ele investiu ao total mais de R$2 milhões de dinheiro livre, não é dedução de imposto de renda, para toda a pintura e estrutura da fachada do hospital. Foi o maior, que a pessoa que mais nos ajudou, o seu Pedro Brair, na clínica médica, na reforma dos leitos. Isso porque ele quer investir na saúde e no SUS. Ele quer que as pessoas tenham um atendimento de qualidade. É uma pessoa totalmente apartidária, apolítica. Ele só quer fazer o bem. E muitas vezes as pessoas que querem fazer o bem são as que são atacadas, né? E são atacadas por aquele que não faz nada, né? Então ele agora também é o nosso maior ajudante, maior incentivador do Hospital da Criança. Vai nos ajudar financeiramente também, está nos ajudando na questão de conhecer pessoas, network, para pessoas poderem investir em ajudar no Hospital da Criança, porque ele sabe que o HCI, o Hospital da Criança, será um hospital que vai salvar vidas. Será o maior hospital pediátrico do sul do país, tirando da capital, né? Então a gente está trabalhando muito, a gente acredita nesse projeto. O Tribunal de Justiça já estamos bem alinhados com eles para nos ajudarem também. A gente já falou na bancada gaúcha, apresentamos em Brasília. Acreditamos que os nossos deputados federais e senadores vão votar a favor do projeto. Uma emenda de bancada. A emenda de bancada. Há 2 anos atrás nós perdemos por 1 voto apenas. Então a gente acredita que esse ano a gente vai conseguir. A gente já pede para vereadores, prefeitos, que conversem com seus deputados, que falem e convençam da importância desse Hospital da Criança. Toda semana, a questão do Davi, que ficou doente de novo, a gente não tem uma UTI pediátrica. Isso vira um nervosismo, um caos no HCI, porque a gente precisa de leito para uma criança e a gente não tem. A gente só tem UTI neonatal. E até a gente conseguir esse leito é muito complicado. Por quê? Porque é o estado inteiro buscando leito, os outros municípios também. E a gente não admite um hospital do tamanho do HCI não ter uma UTI pediátrica.
É até um absurdo, né? Estivemos aqui, né? A gente 20 tinha, anos atrás, eu daí acho. só que ela era mista, neonatal e pediátrica. Cara, mista. E a lei dizia ou é UTI neonatal ou pediátrica. Então ficou a neonatal para nós e a pediátrica foi para Santa Rosa. Santa Rosa. O senhor falou que quem faz o bem sempre é atacado. O senhor, como presidente de uma instituição do tamanho do nosso HCI, está aí fazendo um trabalho voluntário e é um trabalho de fazer muito o bem, né, para a saúde das pessoas. O senhor tem sofrido muitos ataques também? É muito criticado ou não? É que a crítica faz parte, né? E eu acho que é bem importante a crítica. Porque a gente não faz tudo da forma mais correta, Exato. mas a crítica é construtiva, né? Daquela pessoa que dá ideias. Sim. Criticar por criticar, infelizmente o Facebook, o Instagram, às vezes dá vozes para pessoas que não têm o discernimento do que é a saúde. Às vezes Ou ele os não... engenheiros de obra pronta, né? E às vezes eles não estão atacando porque por não saber mesmo, sabe? Às vezes a pessoa ataca porque está no momento difícil, o seu familiar está no momento difícil. Eu entendo muito isso. Eu sempre seleciono, eu não respondo, porque vai, por exemplo, se coloca um pai doente, uma mãe doente, um filho doente buscando um atendimento, vai se fazer de tudo. E às vezes a gente passa dos limites pelo nervosismo, pelo momento, pelo estresse, pela necessidade de buscar ajuda. Então, quem sou eu para julgar as pessoas? Eu não julgo as pessoas. Eu tento ajudar. A gente tenta ajudar buscando leito, a gente tenta ajudar tentando melhorar o hospital e a gente seleciona o ataque porque às vezes não é o que a pessoa realmente está pensando. É o momento que é difícil. O hospital é o local que, tirando o nascimento, é só um momento difícil. É doença, é O cirurgia. senhor, como médico, entende muito bem isso, Eu, né? eu Tem que entendo saber. isso. É um discernimento que eu tenho. Então, eu não julgo as pessoas nunca. Eu nem sou uma pessoa que possa julgar, quem pode julgar é só Deus, né? Mas a gente trabalha sempre. É o que eu faço, é trabalhar. A gente vê, se alguém está criticando o hospital, a gente vê a crítica, vê se nós estamos errados. Se nós estivermos errados, nós vamos tentar melhorar. E se nós não tivermos errados, a gente aceita a crítica porque às vezes o momento da pessoa é um momento de estresse, de dificuldade, e a saúde é sempre complicado. E sempre que a gente está com a saúde de um familiar, é difícil. E eu, como médico, eu tenho que entender isso aí. Eu nunca julgo ninguém, eu só busco melhorar. Essa ampliação da UTI, melhoria do centro cirúrgico, ampliação também dessa área de esterilização de equipamentos ou de instrumentos, né, cirúrgicos, está sendo feita porque tem demanda reprimida ou vocês já estão projetando em receber maior demanda e se preparando em termos de estrutura? É que assim, ó, hoje qual que é o objetivo do hospital? Nós assumimos há 5 anos atrás, a média de internação do hospital era 6,2, 6,3 dias para o paciente. Hoje está 4,1. Isso mostra que aumentou em 30% a nossa eficiência operacional. Daí as pessoas podem dizer, então quer dizer que vocês não querem o paciente internado. Não, a gente não quer o paciente internado. A gente quer que o paciente chegue, resolva o seu problema e dê alta. Ninguém quer o hospital como um hotel. O nosso administrador, o Jefferson, ele fala que se a gente chegar para alguém e perguntar, quando chegar na emergência, tu quer ter café, ar-condicionado, televisão com vários canais, ou tu quer ser atendido rápido? Quer ser atendido rápido. Uhum. O que a gente quer no hospital? Paciente, uma senhora de 70 anos fraturou o fêmur. Ela tem que chegar e operar no outro dia. Ela não tem que ficar esperando um leito de UTI. Ela não tem que esperar um bloco cirúrgico. Ela não tem que esperar uma sala de recuperação. Então a gente quer que o paciente chegue, a gente resolva o problema e ele saia curado. E os pacientes de outros municípios venham, resolvam o seu problema e retornem para o seu município. O hospital aqui, ele é feito para salvar vidas, para realizar o procedimento, para realizar o que precisa ser feito e não ficar com o paciente internado esperando. Isso que a gente mudou, é eficiência operacional. E principalmente também a gente busca os ambulatórios. Ambulatório de pneumo, nefrologia, cardiologia, urologia, por quê? Porque o paciente é tratado antes de ficar grave. É o que a gente mais está brigando agora. Segunda-feira nós vamos brigar por mais ambulatórios, porque o paciente não pode esperar por uma Mais consulta. consultas, exames. Claro, enfim. e o paciente chega e ele é atendido pelo especialista, e ele é acompanhado pelo especialista, ele não chega tarde, ele é atendido no início. Não precisa de internação, talvez. O maior exemplo é eu na nefrologia. O principal problema do paciente que entra em hemodiálise no Brasil hoje é a hipertensão mal controlada.
O segundo é diabetes mal controlada. Se ele chegar no especialista antes, ele não vai para hemodiálise, porque a gente consegue tratar antes. Então a gente está tentando fazer uma medicina preventiva. Isso também vem o projeto nosso, que é o HCI Comunidade. Eu tive agora no bairro Assis Brasil com várias senhoras falando sobre saúde. O HCI Comunidade a gente já foi para Alegrete, Catuípe, Bozano. E o que a gente cobra? Nada. Vai todo o nosso grupo, toda a nossa equipe. E as pessoas perguntam, mas por que vocês ganham com isso? A gente ganha que a gente trata bem o paciente, ele não fica doente, ele não vem no HCI. A função, a criação do HCI há 91 anos era para fazer saúde. Não é tratar doença, nós temos que prover saúde. Isso a gente faz dentro da instituição e isso a gente faz também fora. Falamos bastante do SUS, o senhor fala dos convênios também que sustentam o SUS. Qual é o percentual de SUS que o HCI trabalha? Para se ter uma ideia, na oncologia 95% SUS. 95% SUS. Na nefrologia 95% SUS. O hospital como um todo 79% SUS. Um percentual bastante alto. O que o governo federal recomenda é 60%. Então a gente atende 19% a mais do que nós deveríamos. Que com muito orgulho. Porque o hospital é para atender a população, ele não é para fazer atendimento eletivo. Nós somos um hospital para atender A, B, direita, esquerda, centro, não interessa. Sim. E o que a gente busca é que o convênio entenda que o HCI é o melhor hospital. Se a gente ficar doente em qualquer hospital, em qualquer cidade da região, o único hospital que vai ter toda a estrutura, é o mais completo, é o nosso. E não é da boca para fora. Eu trabalho em vários hospitais, já trabalhei em vários hospitais, trabalho em Cruz Alta, trabalhei em Santo Ângelo, 3 Passos, 3 de Maio, e a gente sabe que nós somos os melhores. Melhores por quê? Melhor estrutura, mas principalmente os melhores profissionais. Muito bem. Estou conversando aqui com o presidente do Hospital de Clínicas de Juí, Dr. Douglas Prestes Ugeri, médico nefrologista, médico intensivista e que atua também, além de Juí, em Cruz Alta e outros municípios da região. Estamos falando sobre vários assuntos, sobre todo o investimento que já foi feito ao longo deste ano no HCI. Relatou aqui também, deu uma pincelada sobre um projeto que a gente vai falar com mais vagar, de forma mais ampliada, sobre o Hospital da Criança, o Hospital do Câncer, o Hospital da Criança aqui de Juí. E aqui a gente fala em nome de Márcio Ótica, que agora tem opções maravilhosas de presente para o seu pai, inclusive numa parceria com o programa aqui. Estaremos sorteando para o Dia dos Pais uma cuia térmica, um copo térmico e também uma cuia tradicional, personalizada com a marca do programa e a marca do Márcio Ótica. Então, entra lá no Instagram, Elano Beco Entrevista, e vê as regras lá para você participar. De repente você pode ser um dos felizados ganhadores aí de um desses prêmios. Também conosco aqui a Clínica Oncovida, que é uma clínica oncológica que também é responsável por serviços oncológicos de 3 hospitais, né? A parte do HCI, também o Hospital da MED e o Hospital São Vicente de Paulo. Os doutores aí Letícia Castro, a doutora Rafaela Piccoli e também o doutor Edilson Walter, são os médicos oncologistas especialistas nesta área, estão com a gente aqui, né? E a Calçados Beira Rio Moleca, né? Representante Cristiano Franco aqui para a região das Missões. E em seguida também estará conosco aqui, já está confirmado, né? Contrato assinado, o Hospital de Clínicas Ijuí, e aqui o presidente está aqui para não me deixar mentir, né? Brincadeira. Presidente, o projeto que talvez seja a menina dos olhos agora do HCI é o Hospital da Criança Maurício de Souza. Isso. Como é que surgiu esse sonho, esse desejo? Quem é que teve essa ideia? Quem é que fomentou esse projeto todo? Há quanto tempo ele está sendo gestado, gerido, né, pelo HCI? A pessoa que teve a ideia, ela não gosta que eu conte, né? Que é o Alan. Ele diretor de Relações Institucionais. Ele que teve a ideia. Ele disse que não é para eu contar que é ele, porque as pessoas vão, que é o Alan? Mas foi o Alan. O Alan que teve essa ideia. Ele passou para mim e eu conversei com todo o grupo médico, né? Por que o Alan teve essa ideia? Porque como ele trabalha há muitos anos ali, e ele trabalhou muito no marketing, na assessoria de imprensa, ele via muito como o hospital às vezes era atacado por não ter uma UTI pediátrica, por não ter uma estrutura para atender crianças. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 4 leitos pediátricos. Isso é uma vergonha, né? 2 leitos de convênio e 2 leitos de SUS. Um hospital com 210 leitos ter 4 leitos pediátricos.
E toda hora, agora essa época do inverno, nós estamos com 7, 8, 10 pacientes. E daí as pessoas perguntam por que que o hospital não troca o leito adulto por pediátrico? Porque daí a gente chega no verão, não tem ninguém internado. E sempre falta leito adulto também. Então a gente quer uma estrutura própria para as crianças. E o que que a gente sempre sentiu um peso para nós da instituição é a UTI pediátrica. A gente não admite um hospital ficar sofrendo o que as crianças sofrem, o que que as famílias sofrem buscando um leito, tendo todos os médicos que a gente tem, a estrutura que a gente tem, a capacidade que a gente tem, e a gente não ter essa UTI. Então foi uma junção de fatores que mostraram a importância de ter esse hospital. E a gente começou, há 3 anos a gente começou a buscar ideias, fazer o projeto, fazer parcerias, apresentar para deputados. Agora, para você ter uma ideia, já entrou 3 milhões de reais o deputado Paulo Pimenta, o senador Reins, 1 milhão e 400 mil reais para o Hospital da Criança. A população está nos ajudando, a gente tem o Pix, pixdoacão@hci.org.br, qualquer valor é bem-vindo. A gente está lutando, buscando, correndo, e esse sonho vai ser uma realidade. Eu já digo que era um sonho, agora é um projeto, já é uma obra e para mim já é passado, porque já conseguimos. A gente vai fazer. O nosso novo sonho é 500 leitos no HCI. Hoje temos 210 leitos. Nosso objetivo é em 10 anos termos 500 leitos. Mais do que dobrar. Mais que capacidade. dobrar. Porque o que nós vemos é que cada vez mais nós precisamos locais para internar o paciente. A gente não precisa ter mais estruturas para receber pacientes, locais para internar esses pacientes. A UPA não pode ficar sobrecarregada do jeito que está. Joia, Catuípe, Bozano, cidades que não têm hospital, com pacientes graves esperando um leito. Nós no HCI sempre superlotados, a gente tem 10 leitos de retaguarda, que esses leitos não existem. Nós criamos para deixar os nossos pacientes lá. E sempre com 20. Todo dia com 20 leitos. 100, às vezes na maca, às vezes em cadeiras, e o hospital emitindo ofício toda hora e a gente não tem onde colocar esses pacientes. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos mais que duplicar o hospital para justamente isso. Não podemos mais admitir pacientes em UPA aguardando leito, senhoras de 90 anos, como crianças. Nós temos que ter uma estrutura completa. O senhor já vai falar um pouco mais de como vai fazer essa duplicação, mais do que duplicação dos leitos, qual é a ideia, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o Hospital da Criança. Vai tratar casos de câncer infantil, mas não só, né? Não só. É que o nosso objetivo era o Hospital da Criança, porque a gente atende 18 anos para cima, né, no CACOM, e crianças não tinha essa estrutura. Tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde, eles vieram em loco visitar a nossa estrutura, eles falaram: por que vocês vão trabalhar apenas com o Hospital Oncológico da Criança? Não vale a pena ter todas as estruturas? Eu falei: para nós era o que mais nós queríamos, né? A gente queria ser essa referência. Só que às vezes a gente fica com medo e receio de pedir algo muito grande, né? Porque imagina, vai ser o maior hospital do interior do sul do país. Então eles que deram essa ideia e nós com total alegria assumimos. Por que que não pode ser uma obra do Ministério da Saúde? Por que que o Ministério da Saúde não pode colocar os 36 milhões de reais? Porque nós somos um hospital filantrópico. Quer dizer que nós somos privados. Somos públicos. As pessoas não entendem que o hospital não é público, ele é privado. As únicas instituições públicas do Rio Grande do Sul são as ligadas às universidades federais, ao Hospital de Clínicas e o Conceição. O HCI, ele é um hospital filantrópico, ele é privado. Então o governo federal não pode botar dinheiro direto. A gente precisa fazer essa obra. O que eles podem fazer, o governo federal, é os equipamentos, em torno de 6 milhões de reais. Isso a gente acredita que nós vamos conseguir. Daí os 30 milhões é através de suor e trabalho, de emenda, de parlamentares, de parcerias, de doação. Isso nós vamos conseguir. O que já se conseguiu até agora? O senhor Agora já fez toda hora fazendo a soma. A gente está em torno de 4 milhões e meio que a gente conseguiu. E precisa mais 32? Não, os 6 milhões a gente acredita que o governo federal vai nos dar, que é equipamento. 6 milhões. 30 milhões é a obra. É a obra. Então gira em torno de 26 milhões, 23, 25 milhões e 500 é o que falta. O que falta ainda. Mas assim, no Tribunal de Justiça a gente já fez a reunião, final do ano tem os extras, a gente pediu 20 milhões, mas a gente acredita que no mínimo 10 milhões venha do hospital, do Tribunal de Justiça.
A gente tem parcerias com a Rede Farmácia São João, que ele também, o seu Pedro Paim, vai nos ajudar, está nos ajudando alguns eventos para alencar isso. A gente apresentou para os deputados federais na bancada gaúcha. Acreditamos que esse ano a gente vai vencer e vai conseguir um valor importante. E tem as emendas dos deputados. Como o Paulo Pimenta já nos ajudou, por exemplo, o deputado Pedro Westphalen, se ele eleito, ele já conversou conosco, que vai nos ajudar também. Ele é um médico que ajuda muito também a nossa região. Então a gente acredita que vai conseguir. Claro, quanto antes vier a verba, antes o hospital começa a trabalhar. Nosso objetivo é em 2 anos. Se não conseguirmos os valores, será 3 anos, 4 anos, tudo depende de valores. Já está cercado ali o local, mudou de lugar porque é um lugar mais amplo para se construir. Já começaram as obras, fundação, o que é que está acontecendo? Que agora o problema é que a obra não é muito vista agora, né? Porque agora é o tapume, a né? parte de fundação. Porque a gente tem que ver toda a terra e toda a fundação e a estrutura que tem debaixo, né? Para depois começar a obra. Nós temos uma fossa ali que só para tirar aquela fossa é 300 mil reais. Então é todo um momento que a gente trabalha, gasta e não aparece, né? E as pessoas não veem o prédio subindo, mas para ele subir a gente precisa ter uma estrutura adequada. E é isso que nós estamos fazendo agora. E hoje as estruturas vêm pré-montadas, né? Sim. Quando chegar, já sobe de uma hora para outra. Então isso aí já começa a ser feito fora daqui. Ela já chega pré-pronta, pré-moldado, né? Para começar a obra já subir de uma hora para outra. E o que vai oferecer esse Hospital da Criança, presidente? Tudo. Todas as áreas. Cirurgia pediátrica, oncologia, nefrologia, gastroenterologia, reumatologia, pneumologia, UTI pediátrica, tudo. Vai ser o hospital completo. Todas as crianças devem e serão atendidas aqui em Igi, aqui no HC. Olha aí. Alta complexidade. Em tudo. Em tudo. Desde ambulatórios, o mais básico até o mais avançado nós teremos aqui. Quantos andares? É uma proposta diferente que também vai dar um conforto maior para os familiares. 2.700 metros quadrados. A gente vai ter uma estrutura de mais ou menos 4 andares. O andar de subsolo é estacionamento. Atrás terá estacionamento. São mais de 200 vagas de estacionamento. A garagem atrás. 24 leitos de internação, 10 leitos de UTI pediátrica. Todos os leitos com uma cama e uma estrutura para o acompanhante. Teremos o Cantinho da Paz, que é para a questão de trabalhar a cabeça dos pais, principalmente, local para fazer seu chimarrão, local para ficar, local para fazer sua comida, um andar acima para ampliação. O que acontece? Uma estrutura vai ser vazia, porque a gente pretende já pensar o hospital para daqui 20 anos, que a maioria da população pensa, e os entes federais e estaduais, nos idosos, nas doenças cardiovasculares, na oncologia de adulto, só que, para se ter uma ideia, a partir de 2030 a população do Rio Grande do Sul já começa a diminuir. A ideia é que ali em 2030, 2040, a população já esteja dos 11 milhões para 9 milhões e 500. E a partir de 2070 o Brasil vai estagnar, a população vai começar a cair também. Quem que nós temos que cuidar? Das crianças. Essa é a visão do hospital. A gente tem que cuidar dos adultos? Sim, nós já somos completos para cuidar dos adultos. Mas para as crianças, que são o motor, o futuro do nosso país, a gente tem que ter uma estrutura adequada, a gente tem que ter um atendimento adequado. Não pode uma criança de Pirapó, que é dos 600 quilômetros de Porto Alegre, ir para lá ser atendido, se a gente pode ter uma estrutura aqui. E importante, a gente pensa na criança, mas a criança vai para Porto Alegre. O pai ou a mãe vão. Quem vai sustentar eles? E mais importante, tem sempre um irmão, uma irmã que fica em casa. Quem vai cuidar dessa irmã? Quem vai cuidar desse irmão? Quem vai levar na escola? Quem vai dar comida? É toda uma estrutura que precisa. E tendo o hospital aqui, essa criança de Pirapó vem, faz o atendimento, o tratamento e volta para sua casa. 200 quilômetros, mais ou menos? 200 quilômetros. A gente não quer internar o paciente, a gente quer ter a estrutura para a criança ser bem atendida aqui. Terá cinemoteca, brinquedoteca, terá toda a estrutura de um hospital da Turma da Mônica, né? Olha que legal, toda essa identidade visual e esse apadrinhamento do Maurício Souza também, que abraçou a ideia e de cara já topou, né? E vai trabalhar com a identidade visual da Turma da Mônica. Isso, a gente foi pessoalmente visitar o Maurício de Souza, até para mim foi um momento de
muita alegria, porque eu lia muito, né? Leio muito a Turma da Mônica. Gostava de qual Sempre. gibi? Chico Bento, não? Não, eu era mais do Cebolinha mesmo e Cebolinha do mesmo. Louco. Eu gostava do Louco. Mas daí eu lia toda a Turma da Mônica, né? Daí e ele mesmo fez um vídeo, ele assinou também. Eu pedi para ele escrever o nome dos meus 3 filhos no papelzinho que eu guardo Olha com o só, maior que carinho. bacana. E nós temos todo a assinatura dele, todo o ok, o projeto. É bem importante e vai ser uma homenagem em vida, né? Sim. Essa homenagem é em vida, O né? hospital Porque vai levar o nome dele, né? isso, Em é o homenagem em vida. Hospital da Criança Maurício de Souza. E isso é bem importante porque é uma pessoa que mudou o que se pensava em ver a criança, em olhar a criança, em fazer ela estudar, em fazer ela ler. E ela tirou muito o Walt Disney e botou a Turma da Mônica. Exato. O mundo inteiro vê o Walt Disney. Nós, a É. Turma da Mônica, é mais importante. Isso é bem importante. Valorizar o que é nosso. E vai estar em todos os andares, todos os quartos, essa identidade visual, o que já se tem no projeto, o que dá para antecipar em termos de spoiler? A identidade visual é tudo porque assim, a gente foi visitar o GRAAC em São Paulo e o Hospital das Clínicas de São Paulo para ver como eles atendiam lá. Eles fazem com que a criança não ache que está num hospital. É tipo um parque de diversões, tem carrinhos, tem toda uma estrutura para tirar o peso hospitalar da criança. E essa vai ser a essência aqui do Esta nosso é a hospital. essência, tirar aquele lado pesado do hospital para dar o mínimo de alegria para a criança que está no pior momento, que é no momento da saúde, e também para o familiar. Porque a gente viu lá crianças de 8 meses fazendo quimioterapia no colo da mãe e do pai. A criança tem 8 meses, ela não consegue discernir tanto, mas olha o peso que é para um pai e para a mãe. Eu, assim, ó, eu fiquei muito mal quando eu fui visitar lá, porque não é nada fácil. A gente tá nesse sonho, nessa luta, mas quando começarmos a atender aqui, é bem complicado, é bem pesado, porque é um atendimento de criança. E, claro, não quer dizer que adulto e idoso seja a vida menos válida, mas uma criança é um ser mais frágil. E o normal da criança não é estar doente, é crescer, se desenvolver, né? Ter saúde, né? Vigor para crescer bem, ser um adulto saudável, né? E a gente briga justamente por isso para ter esse hospital. Porque grandes centros, a mortalidade gira em torno de 20%, centros menores 40%. Hoje, só em oncologia, são 103 crianças em tratamento na região. Seriam 20 vidas salvas se nós tivéssemos esse centro aqui já. Não quer dizer que os locais tratam mal, mas para chegar e fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, às vezes demora muito, porque a distância é muito grande. E a gente quer que não tenha essa distância. A gente quer que seja aqui, no interior, na nossa região, na nossa cidade. Eu acredito muito na nossa região. Para se ter uma ideia, a nossa região hoje é o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul, perdendo apenas para a região da capital. Passamos a Serra Gaúcha. Então a nossa região é a melhor que tem. Só que às vezes a gente não acredita, às vezes a gente critica. Sim. E às vezes a gente não trabalha por ela. Eu trabalho pela minha região porque eu acho que Juí, a macro região missioneira, é a melhor região que existe. E cada vez mais vamos crescer, cada vez mais vamos nos desenvolver e seremos o maior hospital do interior do estado. Os equipamentos de radioterapia, enfim, daí vão ser comuns para tratar a criança ou tem equipamentos específicos? Não, a estrutura a gente já tem. Estrutura comum. Daí. A própria ressonância nossa 3 Tesla, que é hoje a melhor do interior do estado, junto com Passo Fundo e Porto Alegre, ela já tem um volume menor, problemas menores, justamente aquela barulheira que tinha na ressonância, a nossa não tem. E ela tem uma qualidade melhor justamente para as crianças também. A radioterapia, o acelerador linear, já faz para a criança também. O nosso bloco cirúrgico já vai ter uma estrutura preparada para as crianças também. Então o nosso hospital já vai ser voltado para as crianças. E o prédio, que será no lado do 5º pavimento, vai ter 2 ligações através do Hospital da Criança com o atual hospital. Tudo por, como é que se diz? Passarelas, né? Passarelas, né? 2 passarelas que já vão ligar para a criança poder fazer todo o atendimento, o bloco cirúrgico, tudo, atendimento, se precisar radioterapia, tudo rapidinho, um hospitalzinho no lado do outro. Corredores de ligação entre um bloco e outro. Então a nossa estrutura de tratamento já está toda pronta para atender as crianças. Maravilha. 2 anos é a ideia de... Se Deus quiser, né? É o projeto. É o projeto. O senhor disse que esse já passou porque já está encaminhado. Agora
está tratando de ampliação do número de leitos do hospital para passar dos 210 para 500 leitos. Isso. Como é que o senhor pensa em fazer isso? Como é que o HCI pensa em fazer isso? Porque precisa de mais área, né? Eu acho que na estrutura que tem não se consegue fazer mais leitos ali, dificilmente, né? Consegue. Consegue? Ainda consegue? Consegue. Tem andares sobrando para se fazer mais. Tem. Hoje nós temos assim, qual que é o nosso planejamento? A gente tem o quinto pavimento, que é onde que está a diretoria, que é o quinto andar. Que é do Instituto Coração, aquele prédio, né? Antigo Instituto Coração. Antigo Agora, Instituto Coração. o quinto andar é a diretoria. Nossa ideia é a diretoria não vai ficar lá. É o andar mais nobre, aquele local tem que ser leitos de internação. Ela sairá de lá. Mais ou menos a gente consegue fazer em torno de 15 leitos lá. O quarto andar a gente já tem o projeto, já estamos em plena execução quase. Esse não estava terminado? Esse era aquele aberto. Aberto. Que nós fechamos todo. Tá. Agora ali vai ser o quarto andar, vai ser leito de internação. Em torno de 11 leitos. No terceiro andar não tinha nada também. Vai ter em torno de 20 leitos. O andar de baixo é a nova UTI. São mais 10 leitos que vão ser somados. Esses 210 vai para 220. As SR são locais que a gente já são leitos de internação. Já subiu mais 10 leitos em cada uma, dá 20 leitos. A gente tem daí o quinto andar, que hoje é os leitos de convênio, vai passar os convênios todos para o prédio novo, esses que eu falei. E o quinto andar, a nossa ideia é ampliar os leitos SUS. Então vão subir, aumentar os leitos SUS, que é o que a gente precisa muito. E a esquina onde é a 17ª coordenadoria hoje, aquele local era do hospital, foi cedido para a prefeitura que cedeu para o estado. Agora está acontecendo a reversão. Nós conversamos com o prefeito Andrei, também com o governo do estado, vai ser revertido esse local para o HCI. Nós vamos fazer uma estrutura para a 17ª num terreno do estado. O HCI vai criar a estrutura nova. A 17ª coordenadoria sai de lá, vai para um prédio novo. Uma área que é do estado, e o HCI vai bancar, a construção. Para ganhar esse terreno da esquina. Não sai aquele bem da esquina, e onde está a 17ª também sai, toda aquela parte. Tudo vai ser nosso. E do Instituto, do Hospital da Criança até a esquina vai ser do HCI. E ali nós construiremos mais um prédio para mais estruturas de internação. Vai ficar quase como uma quadra inteira. Não, vai ficar. Não. Só tem a parte da Unimed. Tem a parte da Unimed. No canto lá. Naquele canto. Daí o que acontece? Isso é cada vez mais nós acreditarmos que fazer o certo, trabalhar e principalmente ser transparente. Teremos agora, semana que vem, na outra semana, dia 4 de agosto, a reunião do Conselho Propositivo. São as lideranças, desde o AB, a CI, a Prefeitura Municipal, Secretário de Saúde, a Amoplan, Moceleiro, todas as entidades a gente chama, mostra todos os números da instituição e é propositivo, a gente quer ideias. Então, nada é escondido dentro do HCI. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais a confiança dos entes federais, estaduais e da população. Tudo que é escondido ou que a gente pelo menos não quer abrir gera desconfiança. Desde o primeiro dia que nós assumimos, todo mundo começou a saber a dívida do hospital. Nós entramos, falaram que a dívida era 43 milhões. Na verdade, era 143 milhões. Então, a partir dali, a gente mostrou para o associado e para a população como o hospital funciona. Tínhamos 5.080 títulos protestados. Hoje não tenho nada. Mais de 4,5 milhões devendo em energia elétrica. Pagamos tudo. Médicos com salário atrasado. Tudo em dia. Mas o hospital ainda tem uma dívida enorme. E a gente chama a comunidade, a gente chama as lideranças, para quê? O presidente da UAB vai estar também, para mostrar, o hospital está assim, os números são esses, a gente vai mostrar os 5 anos, vamos mostrar os primeiros 6 meses, e cada 6 meses nós vamos mostrar para a comunidade e para a população como o hospital está. Isso é uma prática que vai ser sempre no HCI. A mudança do estatuto, que eu acho que foi o mais importante, que aconteceu nos últimos 91 anos, porque cada vez agora o presidente não faz o que ele quer. Eu tirei o meu poder. E isso é importante. O poder maior é da Assembleia. A gente tem um conselho, eu sou o presidente do conselho, mas nada é feito sem o conselho aprovar, não é o presidente querer. E determinadas ações tem que ser levado para a Assembleia. Tem que ser para a Assembleia. Isso está em lei. E se nós não fizermos isso, nós vamos ser punidos. Tem que ter punição para quem faz coisa errada. Então a gente cada vez mais mostra a seriedade dentro do hospital. Compliance a gente tem. Então nada é feito
da boca para fora, brincando. A gente trouxe a Dom Cabral, que é uma das 5 maiores empresas de consultoria para trabalhar dentro do HCI, para lidar com gestores, ensinar, fazer a gente crescer, trabalhar com seriedade, com planejamento estratégico. Então a gente tem a Critério, que é uma agência de Porto Alegre que defende muito a nossa imagem, porque o hospital precisa ter uma imagem cada vez mais blindada, porque cada vez mais que a gente cresce, a gente gera ciúmes, a gente gera interesses, e isso a gente fica bem feliz, porque se a gente está gerando ciúmes, quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa dá um orgulho, não só para mim, mas para todos os nossos 1.150 O colaboradores. senhor fala que mostra os números e elenca aí também que não tem mais títulos protestados, se pagou a dívida, enfim. Como é que foi esse trabalho? Em quanto tempo se conseguiu isso? De que maneira vocês deram essa volta aí? A gente começou principalmente reorganizando o hospital, né? O hospital a gente tinha que trabalhar com processos. O hospital era muito na caneta, no papel. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é através de sistemas, processos e principalmente gerenciamento. Mudamos vários diretores. O primeiro que foi mudado foi o diretor, o nosso CEO, né? Que é o Jefferson. A gente ficou uns 3, 4 meses, depois já contratou ele. A gente colocou algumas pessoas. Que é o gestor, né? É, o gestor. A gente colocou algumas pessoas que não tinham o nosso alinhamento para a rua. O que acontece? A gente tinha quase 1.300 colaboradores e agora tem 1.150 e a gente aumentou mais de 40% o número de atendimentos. Eficiência operacional. Não é ter muitas pessoas, é pagar bem para quem é bom e quem não dá resultado a gente não pode ter dentro da instituição. Colocamos o que é nosso é para nós. O estacionamento é do HCI, então ele deve gerar receita para o HCI. São mais de 30 mil reais por mês que entram graças a esse estacionamento, não era nosso. Terminou a terceirização. A gente busca em todas as áreas, o que é do HCI é nosso. A gente até tem prestadores de serviço. A gente trabalha com os médicos muito. O médico ganha agora por produção. Então, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, mais pacientes ele atende e mais gera receita. Não tem mais questão de você ganhar um valor fixo, atendeu ou não atendeu, aquele valor é teu. Não, produção. Isso é bom pro paciente, principalmente. Tem que ser bom pro paciente. Mais pacientes atendidos. Tem que ser bom pro médico e pro profissional da saúde, mas tem que ser bom para a instituição. Gerar receitas. Nós saímos de um faturamento de 12 milhões para um faturamento de 21 milhões mês em 5 anos. O nosso convênio particular foi o que mais deu um salto. Porque o SUS ele não sobe muito, porque a tabela SUS não é reajustada há 20 anos. Mas a gente conseguiu ambulatórios, a gente conseguiu trabalhar com mais procedimentos, isso gera receita, gera resultado. O governo federal, o governo estadual acreditam cada vez mais no hospital e eles investem em tecnologia. Então, uma sequência de corrente do bem que faz o hospital crescer cada dia mais. Eu estou enganado em dizer, essa afirmação está correta, que nunca houve tanto investimento na saúde por parte dos órgãos governamentais como agora? Eu acredito que o deputado, ex-deputado Tarcísio Perondi foi o quem mais investiu, né? Mais investiu. Mas nesses últimos 5 anos foram mais de 30 milhões investidos do atual governo federal. O governo do estado, acredito, acho que nunca investiu no HCI. Pois é, verdade. Hoje ele é um parceiro, a ex-secretária Rita Bergman sempre nos ajudou, mas ela não ajudou de uma hora para outra. A primeira reunião nossa com o estado, nós éramos inimigo do estado. O HCI era responsável por 67% das quimioterapias judiciais do Rio Grande do Sul inteiro. Então eles viam nós como um inimigo, né? Porque não acontece isso. Hoje, nós temos mais ou menos 40 pacientes com quimioterapia judicializada. Na época eram 400. Por que isso? Não sei. Talvez interesse, eu não sei o que acontecia. Mas hoje é feito tudo. A Oncovida está junto com vocês, com esses profissionais nossos do HCI que são maravilhosos, com seriedade, com planejamento e pensando no bem do paciente. A gente tem que pensar no paciente sempre. A pessoa tem que nascer, ter uma qualidade de nascimento, uma qualidade de vida e uma qualidade de morte. A morte faz parte da vida. E o médico não pode pensar o paciente como uma cifra. Ele tem que pensar que esse paciente pode ser o seu pai e sua mãe. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer fazer e às vezes, em vez de fazer o bem para o paciente, a gente começa a fazer cada vez mais sofrimento. Isso eu ensino para os meus residentes e os meus alunos da medicina.
Sempre pense no seu paciente, se fosse seu pai e sua mãe. Se você for fazer isso pro teu pai e pra tua mãe, faz. Se tu dissesse, não, se for meu pai e minha mãe, eu não faria assim. Então não faz. Então tu tá fazendo errado, tá fazendo ou errado ou por interesse. A gente não pode fazer nada por interesse. O nosso interesse é a saúde do nosso paciente. O processo de residências médicas continua firme e forte, são várias residências, tem tido procura, como é que A nossa está? residência é uma grande procura, né? São profissionais de extrema qualidade que estão sendo formados. A mais recente abrimos residência em radioterapia, nos nossos 2 novos aparelhos. Um é esse acelerador linear o mais moderno, bracterapia. Temos uma vaga de residência. Temos cirurgia geral, clínica médica, cardiologia, oncologia, psiquiatria, pediatria, gineco-obstetrícia, diagnóstico por imagem. Então são várias residências e tem a residência multiprofissional, que é a residência em enfermagem, fisioterapia, fono, odonto. São mais de 40 residentes todos os anos que se especializam em áreas não médicas no HCI, formando esse ano será a primeira turma formada, profissionais de excelência formado no melhor hospital da região. Isso contribui também para os atendimentos no hospital, Sim, tem mais gente trabalhando. e a residência ela empurra o profissional que está ali a estudar. Como eu tenho um residente que está sempre estudando, ele está sempre empurrando o médico a estudar. Como a gente tem residente da enfermagem, fisioterapia, ele empurra os nossos profissionais a estudar, porque a gente tem que dar aula, a gente tem que ensinar, e se tu não sabe, tu não pode ensinar, né? Então isso aí faz com que a qualificação do nosso corpo clínico seja cada vez maior. E aí o hospital, como o hospital escola do curso de medicina, também é uma contribuição importante. Com certeza, a faculdade de medicina foi um salto de qualidade para a região, porque se fosse, às vezes a gente diz, tem muitos cursos de medicina. Eu não sou contra cursos de medicina. Eu sou contra cursos que em locais que não têm capacidade de ensinar um médico. E Juiz sempre teve, é um hospital, uma faculdade maravilhosa, uma universidade maravilhosa, um hospital, um corpo clínico grande, qualificado. Nós temos condições de ter uma faculdade de medicina. Não vou citar quais locais, mas diversos municípios estão tentando faculdade de medicina. Eu não sou contra, mas tu precisa ter um hospital adequado, tu precisa ter uma estrutura adequada e principalmente professores. A gente precisa ter professores para ensinar os alunos. Como é que eu vou abrir uma faculdade de medicina se eu não tenho um nefrologista? Eu já vi locais em Santa Catarina que me convidaram para dar aula. Lá em Santa Catarina, eu não vou dar aula em Santa Catarina, eles não tinham nefrologia e tinham faculdade de medicina. Quem é que vai dar aula de nefrologia? Quem é que está na cidade? Ninguém. Não pode ter um curso. Isso assim, ó, é brincar com a vida da população. E isso nós médicos somos contra. O momento mais difícil do Dr. Douglas, médico profissional da saúde, foi quando? Na pandemia? O momento mais difícil para mim foi quando o Paulo Stum faleceu. Esse foi o momento, e eu estava na frente do hospital, algumas pessoas me viram, eu parei na porta do hospital e estava passando o cortejo, passou na frente do hospital e estava todos os colaboradores lá. Esse foi o pior momento dos meus, eu tô desde 2010, aqui em 2009, que eu fazia pronto-socorro no HCI. Porque o Paulo Stum era uma pessoa muito querida, era uma pessoa que era o presidente, eu tinha 39 anos, 40 anos, então eu estava junto dele, e quando ele faleceu, para mim foi muito difícil. A gente, naquele momento que ele passou ali, eu vi todo o hospital na frente, eu estava dentro do hospital e eu vi, tipo, aquele peso da instituição inteira nas minhas costas. E naquele momento só tava eu, porque todo mundo tava com Covid, do resto da diretoria. Puxa. E os nossos, o Jefferson, todo mundo com Covid. E eu já tinha pego, então só tava eu. Então, além de me sentir bem sozinho, eu vi o tamanho do fardo que eu ia ter. Mas eu tenho uma frase que eu digo, que as pessoas dão risada, como eu sou missioneiro, eu tenho minhas frases, né? Que fui criado para ser touro, não terneiro, né? Então, meu pai sempre me criou e minha mãe para aguentar a pressão, para fazer o certo, trabalhar de forma correta. E quando tu trabalha de forma correta, tu não tem medo de nada. Tu não tem medo de ataque, tu não tem medo de mentira, tu não tem medo de fake news, Sim. porque eu tenho minha consciência limpa. Os meus colegas sabem que a gente trabalha de uma forma correta, tanto que a gente é bem unido, o nosso corpo clínico é muito unido. Os nossos colaboradores, eu acredito que cada vez mais vestem
a camisa da instituição, estão felizes, receberam em junho a metade do 13º salário. Por que que a gente faz isso? Porque eles são a razão de existir do hospital. Não é a ressonância, não é a acelerador linear, é aquela pessoa que te atende quando tu chega no HCI. Então, os nossos colaboradores são a razão de existir do HCI e os nossos pacientes. 16 anos aqui em Juiz já? É isso? Eu comecei em 2009, em junho, a fazer pronto-socorro, enquanto eu fazia residência de nefrologia na Santa Casa. Em 3 de janeiro de 2010, eu comecei na nefrologia, e em 1º de fevereiro na UTI do HCI. Você já se considera um ijuense por adoção, né? E também eu ganhei o título de cidadão ijuense. Já ganhou o título, exatamente, não me recordava. O Goizinho me deu essa honra. Natural de Entre Juízes. Sou natural de Entre Juízes, mas eu adotei Ijuí, meus filhos nasceram aqui. Sim. Tirando a mais velha, que nasceu em Porto Alegre, porque eu estava fazendo residência, os outros nasceram aqui. E é importante salientar que o meu avô é ijuense, né? Seu avô, o meu avô Caetano, ele nasceu... Ele é de Juricaba, mas na época Juricaba não era município, fazia parte de Ijuí. Então a minha família antiga é ijuense também. Como é que o senhor faz aí? O que o senhor faz para desestressar, desopilar? Eu faço Muay Thai, né? Um tipo de luta. De luta e Jiu-Jitsu também, com o Thiago Pimentel. Faz anos que eu faço com ele. Me ajuda a mente, ajuda muito a mente e o corpo. Então o exercício, eu acho que saúde e exercício, eles estão sempre conectados. Eu toco gaita, né? Desde os 10 anos de idade, toco mal, mas toco. Laço em rodeio bastante, gosto muito de música gauchesca, gosto de baile gaúcho, porque eu dancei 8 anos em Verdade Dança, fui lá do CTG de Entre Rios, fui patrão da campeira. Então eu tenho bastante atividades extras que me ajudam a minha mente ficar sempre bem. E leio, né? Eu gosto muito de ler, principalmente os grandes líderes nossos, né? Tipo, eu leio Margaret Thatcher, eu leio bastante Winston Churchill, agora estou lendo sobre Napoleão Bonaparte. Então a gente aprende com eles o que é certo e o que é errado. E toda liderança, ela tem os seus benefícios e seus malefícios. Eu digo quando a pessoa faz tudo que está dando certo e diz, eu estou fazendo, não sou eu que estou fazendo. É a nossa diretoria. Sou eu, é o Sagarve, é o Viesse, é a Eliane, é o Scapini, é o nosso conselho fiscal com Jorge Brás, com o Peronde, com o Guajará, com o Sembranel, é a diretoria com o Jefferson, com a Dorcas, com o Diogo. A gente é um grupo. Esse grupo faz o hospital dar certo. E esses colaboradores fazem o hospital dar certo. Não tem como dar certo sem ter um diretor clínico como o Roger, que é um baita médico, como os nossos diretores técnicos, que é o Marcelo Andres, o Robledo. Então é um grupo que faz o hospital dar certo. Eu só estou junto. Eu estou junto desse processo. E todo mundo junto, a gente faz a instituição cada vez maior. Como eu falo na política, não vai ter um salvador da pátria. Sim. São todos juntos pelo bem do país, pelo bem do hospital, pelo bem do Estado. Conversei aqui com o Dr. Douglas Prestes Ugeri, presidente do Hospital de Clínicas de Juí, o nosso HCI, que é referência para uma macro-região de aproximadamente 3.600.000 pessoas, quase metade do Rio Grande do Sul, falando dos projetos, das ações, do que foi investido até agora e também projetando aí os novos investimentos. Cirurgia robótica é um deles, né? Eu agradeço muito o senhor ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Tem muitos assuntos, a gente deu conta de uma porção deles, mas ainda tem mais, né? Que poderíamos ficar mais tempo aqui. Agradeço e parabenizo o senhor pelo seu trabalho e também o trabalho da sua equipe à frente do nosso Hospital de Clínicas de Juí. Obrigado, Leandro. É uma satisfação de novo fazer uma entrevista, um podcast, mas para mim é uma alegria falar sobre o hospital, porque ele é maravilhoso, é uma joia que eu digo que está dentro de Juí, na nossa região, e é muito orgulho trabalhar e estar na frente dessa grande instituição. Obrigado. Muito bem. Douglas Prestes Ugeri, presidente do HCI, conversou com a gente nesse episódio. A gente volta na próxima semana com um novo episódio. E lembrando que tem promo no Instagram da gente aqui do Elano Beco Entrevista. Vai lá ver as regras para você concorrer a uma cuia térmica, um copo térmico e uma cuia tradicional, personalizada, né, com as marcas aí do Elano Beco Entrevista e também da Márcio Ótica, essa parceira da gente aqui. Tá? Corre lá, vai ser uma promoção Dia dos Pais. A gente sorteia ali antes do final de semana, Dia dos Pais. Você pode dar de presente para o seu pai, né? Ou ficar para você, não sei o que você vai fazer. Tá certo? Agradecendo os nossos parceiros aqui, Márcio Ótica, o Cristiano Franco e a Moleca, né? Também a Oncovida com a gente aqui, o nosso parceiro. E
na sequência, já com a gente aqui figurando na tela, né? O HCI, com certeza também focando o Hospital da Criança. Valeu, gente. Até a próxima semana.